partir do momento que eu entrei na ESC Júnior. E assim, eu tive, realmente uma noção de: olha, projetos é isso, gerenciamento é isso, ter que lidar com pessoas, ter que lidar com clientes. E assim, ao longo desse ano eu já gerenciei vários projetos, projetos que deram bom, assim, deu tudo certo, e projetos que deram extremamente mal e foi super complicado, assim, de lidar com essas nuances. E a gente vai tentar passar essa parte mais prática para vocês aqui também hoje. Explicando um pouco da nossa história, ela teve início no ela teve início, assim, com eu, o Gabriel e o Silas, a gente participava da ESC Júnior, a gente se conheceu por lá. O Silas, ele mora comigo aqui na República, né, mas aí a gente resolveu participar de um hackathon, que é o Mega Hack. Acabou que a gente mandou muito bem, o Sebrae, ele convidou a gente para uma aceleração, só que muito por o modelo de negócios que a gente tinha proposto não era muito o que a gente queria seguir, daí que a gente pivotou e a Brand foi criada em outubro de 2020. E a Brand foi criada com o propósito de aproximação dos universitários do mercado de trabalho por meio das soluções tecnológicas. Então, é isso que faz a gente levantar hoje, é isso que faz a gente, assim, ralar o dia inteiro, mas é para realmente a gente dar essa oportunidade para todos os universitários e conseguir, tipo, melhorar o ensino e conseguir trazer esse ensino um pouco mais prático. Até contando um pouco para vocês, assim, da nossa trajetória, nosso primeiro trimestre de 2020, a gente teve 4 parcerias digitais, fechadas. O nosso NPS, que é basicamente um índice que mede a satisfação dos nossos clientes a cada projeto que a gente entrega. A gente faz algumas perguntinhas para eles, esse índice vai de 0 a 100, e a gente ficou com média de 95, que é muito bom e quer dizer que a gente está transformando a vida dos nossos clientes. E a gente conseguiu uma parceria em Portugal, que é, assim, é um cara de Portugal que ele tem contato com várias universidades, é sempre muito massa, assim, conversar com ele. Ele, tipo, a gente faz uma reunião com ele e ele fala: "Ah, não, na reunião passada eu estava com o CEO do Descomplica". E a gente: "Quê?". Mas assim, e a Brent hoje, ela é focada na inovação de produtos digitais com todos os seus parceiros, né. Assim, os nossos serviços vão desde as concepções, de soluções, que é o quê? O cara tem uma ideia de uma startup, e só que ele não sabe como ele progredir. Então a gente ajuda nele a toda essa concepção da ideia, de fazer testes, de validar o negócio dele, de conseguir realmente entender se aquela solução vai ajudar alguma pessoa, ou se não vai, ou se não ajudar, a gente ajuda a ele a adaptar essa solução. E assim, a partir do momento que tiver adaptado, que assim, a gente já testou e funciona essa ideia, daí a gente parte para o desenvolvimento, que é um outro serviço que a gente faz, que é basicamente soluções de sistemas web e mobile. Então, essa pessoa que tem a ideia da startup, a gente transforma esse sonho dele em realidade, ou talvez um outro cliente, que ele já chega com uma ideia um pouco mais desenvolvida e ele só quer realmente fazer o sistema dele, a gente faz também. E o terceiro ponto é a consultoria em tecnologia, onde a gente faz a manutenção, resolução de bugs, e assim, vamos supor que algum módulo foi desatualizado, a gente atualiza e faz esse tipo de serviço. Tá, mas o que que a gente faz pela nossa missão? A gente entrega soluções tecnológicas de qualidade para nossos clientes, então a gente já está mudando a vida deles, e para fazer essas soluções tecnológicas, a gente monta times em que tem desenvolvedores sêniores com bastante experiência, junto com pessoas que estão na faculdade ainda, que talvez estão no seu primeiro trabalho, um pouco mais profissional, e assim, tem essa troca de experiência entre eles. Então, essas pessoas que estão vindo para o mercado de trabalho agora, elas conseguem passar essa visão para esse dev sênior, e esse dev sênior também consegue passar toda a experiência que ele pegou por vários anos no desenvolvimento, e assim, acaba sendo uma troca mútua de conhecimento. Então, nós proporcionamos a oportunidade para esses estudantes assim, se desenvolverem com a gente em projetos reais, e ao mesmo tempo a gente usa as tecnologia mais de ponta do mercado, e realmente assim, o foco é de desenvolvimento pessoal das pessoas por meio dessa troca de experiências. Fechou. Mas o que a gente construiu até agora? A gente construiu parcerias com a Inguso, que é esse pessoal de Portugal que eu tinha mencionado antes, com o Novo Lab, que é o coworking aqui de São Carlos. Eu não sei se alguém conhece, mas ele é um coworking super famoso aqui de São Carlos.
o Go Winners, que é basicamente um curso assim de quem quer empreender, então passa por todas o que a pessoa precisa para conseguir empreender e tipo, ajuda totalmente no desenvolvimento. A WeFound, que é um projeto que um cliente veio com uma ideia assim que não estava totalmente estruturada, a gente estruturou, criou uma solução e agora a gente considera ele nosso parceiro. E assim, a gente quer seguir com ele. Tem a SciComp, que eu acho que todo mundo conhece, né? E a Sacin. E qual que foi o resultado disso tudo? Nós já estamos com 12 Brenters, 8 projetos, a parceria em Portugal e mais de 100 universitários impactados. Então, assim, a gente tem basicamente 4 meses de empresa e a gente já conseguiu isso tudo. E a cada palestra, a cada treinamento que a gente faz como esse, a gente chega mais perto de atingir a nossa missão. Fechou, mas acho que tá bom de parar, tá bom de falar da Brent, né? Bora falar de gestão e de papo ágil? Tudo começou assim, eu vou passar isso um pouco mais, assim, direto, mas naquele link do Notion tem todas as coisas um pouco mais explicadinha para quem quiser aprofundar, beleza? Mas assim, a gestão ágil, ela veio em 2001, ela foi desenvolvida por 17 profissionais, que era de várias empresas, assim, era Facebook, nem tinha Facebook, né? Era, sei lá, das empresas mais famosas de solução de software naquele momento. Eles se juntaram e assim, começaram a imaginar o que que todo mundo de nós fazemos que dá certo, o que que dá errado, e vamos pensar num jeito diferente. Por que que eles pensaram isso? Porque assim, o mundo como está hoje em dia, ele está se desenvolvendo muito, muito rápido. Então, assim, a gente usa uma linguagem de programação hoje, e daqui a 2 anos nasce uma nova, e assim, a gente tem essa necessidade de mudar. Ou então, por exemplo, o que a gente faz hoje para um projeto de 1 ano, talvez o que era realidade para a gente hoje não é mais realidade daqui a 1 ano. Então a gente teve que fazer alguma coisa para essas mudanças em um pouco espaço de tempo. Então esses caras, eles pegaram, fizeram esse manifesto ágil, que ele tem os seguintes valores, que é indivíduos e interações entre eles são mais importantes do que processos e ferramentas. Então, assim, o manifesto ágil, ele foca em pessoas, e não em ferramentas ou alguma coisa desse jeito. As pessoas que vão transformar a vida das pessoas e a interação entre elas, né? Um outro valor é o software em funcionamento, mais do que documentação, que o que acontecia antes é que as pessoas planejavam assim projetos de 2, 3 anos, faziam vários gráficos e assim passava 1 ano de projeto, a realidade não era mais a mesma, não era mais as mesmas coisas que necessitavam e várias coisas tinham mudado. Então, o significado que a gente tira disso? É muito mais importante o software funcionando agora do que juntar toda essa documentação ao longo dos anos. A colaboração do cliente, mais do que negociação de contratos. Então, assim, é muito mais de, sei lá, tem que mudar alguma coisa? Vamos conversar com o cliente, vamos entender, vamos ver o que dá para ser feito e como que a gente vai encaixar essa mudança que acabou aparecendo agora no projeto dele mais para frente, né? E assim, é muito mais questão de conversa e não questão de isso estava no contrato, não estava. E responder às mudanças mais do que seguir um plano, que é basicamente o compiladão dessas três, né? Que é realmente assim, acontece muita, muita mudança ao longo de um projeto de software. Então, como que a gente, assim, planeja um projeto muito grande, só que sem planejar tanto, assim, já pensando que vai mudar muita coisa? Foi aí que se criou o Scrum, que o Scrum ele é baseado em todos esses valores do Manifesto Ágil, ele foi criado bem na época em que esse Manifesto Ágil foi assim criado, né? E o que que ele se propõe a fazer? Ele é um framework utilizado na gestão de projetos. Eu acho que ele é o mais assim conhecido, ele é o mais importante, é o que mais as pessoas usam, muito pelo seu processo, ser um processo de aprendizagem e ser um processo de melhoria contínua. Aqui, se vocês forem ver nessa imagem que tá, ele é o processo do Scrum como um todo. Então, eu vou explicar cada parte dele, mas o Scrum ele é dividido em sprint. Então, ele é como se fosse um ciclo de sprints. Eu vou explicar cada termo desse depois, não precisem preocupar, mas vocês só precisam lembrar que ele é um ciclo e ele passa por algum estágio. E eu vou explicar todos esses estágios agora. Se eu for ver que os termos do Scrum,
eles são vários termozinhos, assim, mas não precisem se preocupar com esses termos, é muito mais importante vocês entenderem o porquê que eles estão aí e qual que é o funcionamento deles. Então, o primeiro é o Product Backlog. O Product Backlog é como se fosse o conjunto de todas as funcionalidades que vocês precisam para terminar um projeto. Então, vamos supor, eu quero fazer um aplicativo que é um Uber, assim. Então, o Uber tem o quê? Tem login, tem cadastro, tem que arrumar o Google Maps para poder mostrar o mapinha, tem que fazer mais algumas integrações para poder mostrar a localização da pessoa. Então, assim, todas essas funcionalidades elas vão estar nesse Product Backlog, login, cadastro e tudo mais. Então, esses são todas as funcionalidades. Daí começa realmente o ciclo Scrum. O ciclo Scrum, ele passa por todas essas coisas, que é o Sprint Planning, o Sprint Backlog, o Daily Scrum, o Sprint Review e o Sprint Retrospect. Para a gente pensar assim, primeiro tem o Sprint Planning. Esse Sprint Planning é o quê? As sprints, elas são divididas em 2, 3 semanas, depende muito do que você precisa fazer. Então, é nesse sprint planning, é uma reunião onde você, tipo, senta com o seu time e pensa, tem todas essas funcionalidades que, assim, vamos fazer, tá no product backlog, mas a gente precisa separar funcionalidades que a gente consegue fazer em 2 semanas. Então, o time todo senta, entende, e aí vamos supor, tem login, tem cadastro e tem, sei lá, colocar um mapa. Não, colocar um mapa não vai dar tempo de fazer em 2 semanas. Então vamos colocar o login e o cadastro? Então, beleza, esse é nosso sprint planning, e isso é o que a gente vai fazer nas 2 semanas, que na verdade é o sprint backlog, né? E o sprint planning é a reunião. Daí, assim, ao longo dessa semana, vai ter os dailies scrums. Para que serve o daily scrum? É porque o intuito do Scrum, da metodologia Scrum, é ser times autogerenciáveis. Então, assim, os times, eles que vão falar quantas funcionalidades eu vou fazer, quantas, assim, como que eu vou fazer essas funcionalidades, qual que vem primeiro, qual que vem depois dentro do sprint. Então, todas as pessoas do time têm que estar sabendo o que, que um está fazendo, o que, que o outro está fazendo para poder ajudar. Esse Daily Scrum, a intenção dele é ser tipo 10, 15 minutos, e basicamente, se eu sou um desenvolvedor, eu vou falar o que eu fiz, eu vou falar o que eu vou fazer, e vou falar os problemas que foram encontrados, assim, do dia para o outro, sabe? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o login. É, o que, que eu fiz, né? Tá, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer o login. O que, que eu vou fazer hoje? Vou terminar o login. Quais são as dificuldades? Quais são os problemas que eu enfrentei nisso? Nossa, eu fui pegar o login e eu realmente não não estava dando certo, deu problema com uma integração e, tipo, não sei o que, que eu faço. Daí a gente conversa nessa reunião, todo o time, e descobre uma solução para esse problema que deu. Então é muito mais para ter transparência entre os times. Tá, então a sprint tem 2 semanas, começou com o planning, a gente já tem as funcionalidades do sprint backlog e já está fazendo o daily scrum. Então, a última reunião seria, na verdade, a penúltima reunião é o sprint review, que é quando, ao longo dessas 2 semanas, foi desenvolvido esse conjunto de funcionalidades, mas chegou na hora de validar essas funcionalidades. Então, vamos supor que tem um cliente esse cliente que quer que eu faça o desenvolvimento. Então, a gente fez nesse planning, fez o login ou o cadastro. Eu vou lá, mostro para o cliente o login e o cadastro funcionando, mostro como que ficou a parte visual, mostro assim, olha, se eu clico nesse botão, vai para essa tela. Era isso que você queria? Era. Então ele dá o OK, tá tudo certo. E esse sprint review é muito mais para validação com os clientes mesmo. E o sprint retrospect, que é assim, passou-se 2 semanas de desenvolvimento. Por experiência própria, acontece muito problema nessas 2 semanas, assim, acontece inúmeros problemas, acontecem várias coisas que podem ser melhoradas, coisas que deram muito certo. Então esse sprint, retrospect, é realmente, assim, sentar o time e ver: "Olha, o que que a gente mandou bem? O que que a gente mandou mal? O que que a gente mandou bem, dá pra gente continuar fazendo, né, tava sendo bom. Mas, assim, a gente errou porque acabou atrasando uma funcionalidade. Por que que a gente errou? Ah, porque a gente não alinhou tão bem com o cliente. Então isso é uma coisa que deu errada para a sprint, e para a próxima sprint a gente vai levar essa
a gente vai levar essa dica, assim, para realmente, assim, na próxima sprint, sempre ser melhor do que a anterior. É isso que é o ponto que ele é muito bom do Scrum. É porque o Scrum, ele nunca, assim, você começa o desenvolvimento, tá dando muito certo e depois começa só a decair, assim, o nível de funcionalidades. Não, a ideia dele é que sempre a sprint que vem, sempre a sprint que vai chegar agora seja melhor do que a passada. Muito por causa desse retrospect. Provavelmente ela é a reunião mais importante de todas. Mas assim, só lembrando, acaba que tem alguns termos que assim vão confundir vocês e a gente vai dar um tempinho para vocês perguntarem depois, beleza? Explicando mais alguns outros termos, tem o time Scrum. O time Scrum é o quê? É todo mundo que participa do projeto. Então, seria o time que está desenvolvendo, que está codando mesmo. Tem a pessoa que ela está em contato com o cliente e existem algumas algumas não é como se fossem alguns cargos que são mais importantes, que eles têm assim, eles têm tarefas específicas. Um deles é o Product Owner, geralmente a gente chama de PO, né? Não sei se alguém já ouviu falar, mas é a ponte entre o cliente e o time Scrum. Então, tipo, esse cara que vai entender o que que vai dar mais valor para o cliente. Então, voltando àquele exemplo de novo, tem as funcionalidades, que é o login, o cadastro, o mapa e arrumar as rotinhas da rua. Assim, faz sentido a gente fazer o mapa primeiro do que o login? Se a gente não fizer o login, a pessoa nem vai conseguir entrar no aplicativo. Então, essa é o que mais dá valor para o cliente. Então, a gente vai colocar essa funcionalidade primeira. A tarefa do Product Owner é realmente entender, olha, a gente vai colocar o login ou o mapa primeiro? Não, o login faz mais sentido para o cliente, então vamos colocar o login. Além dele, tipo, falar sempre com o cliente, pegar as necessidades, assim, que o time vai precisar, ele é literalmente a ponte do cliente com o time Scrum. Então, o outro papel que é bem importante é o Scrum Master. Esse Scrum Master, ele é do time de desenvolvimento geralmente, e ele é o cara que, tipo, vai remover os impedimentos. Vocês lembram de eu ter falado que, a gente não estava conseguindo fazer o login porque deu um problema, sei lá, de alinhamento com o cliente, ou então deu um problema de desenvolvimento mesmo. Cara, esse Scrum Master, ele que vai resolver esse problema, ele que vai falar: olha, tá dando esse problema, vamos tentar ver. É problema com o cliente? Fala com o PO. Assim, ele que vai fazer o Scrum correr da melhor forma possível. Ele seria como se fosse o líder técnico do projeto. E assim, ele auxilia o Product Owner, então qualquer coisa que tenha a ver com desenvolvimento técnico vai ser o Scrum Master que vai resolver. Mas se tiver alguma dúvida mais relacionada ao negócio do cliente, daí ele vai repassar para o Product Owner, que é a ponte com o cliente, né? E o terceiro é o Dev Team. Então é realmente time de desenvolvimento e os caras que vão fazer tudo acontecer, que eles vão tirar a ideia do cliente do papel. Então a ideia é esse time ser auto-organizado, ele ter planejamento e execução, então ele que vai se autoplanejar, ele é que vai falar, olha, eu consigo fazer o login e o cadastro, mas o mapa, cara, é muita coisa para eu fazer em 2 semanas, vamos deixar para a próxima? É o Dev Team que ele vai ser auto-organizado e autogerenciável. Então a ideia do Scrum é exatamente essa. Daí tá, eu acho que eu consegui falar muito, assim, eu consegui passar um overview de todas as coisas do Scrum, então a gente vai mostrar um pouco mais a experiência prática do que aconteceu, assim, em projetos que eu gerenciei, em projetos que acontecem na Branch, e mostrar, assim, quando deu certo e quando deu errado, né. A Do Community é um projeto que a gente fez, que ele é super interessante, ele conectava, ele, assim, a proposta dele é dar mentoria para as pessoas que, assim, talvez estão meio perdidas no assunto, vai ter um mentor nessa plataforma que vai ajudar essas pessoas. Eles chegaram para a gente fazer todo esse sistema, então ele é o caso que deu bom, assim, o desenvolvimento dele foi muito perfeito. Assim, acabou não dando nada de problema, acabou sendo muito tranquilo, e eu vou contar um pouco das coisas que aconteceu. Eu acho que eu só estou compartilhando a tela aqui, né? Eu vou parar a apresentação, vou compartilhar tudo aqui. Espera só um minutinho. Certo. Da Dual Community. Então, se alguém puder mandar o site depois, se alguém quiser acessar, é esse site aqui, fechou? Mas, ó, o Product Backlog bem definido. Então, o Product Backlog é o quê?
é aquela lista de funcionalidades que são todas as funcionalidades que tem que ter dentro do sistema. Então o Product Backlog deles era super bem definido. Até para eu mostrar para vocês, olha aqui, tinha todas as telas, aqui todas desenhadinhas e todas as funcionalidades e tudo mais. Isso daqui, se eu for ver aqui, é dentro do próprio sistema. Então, por exemplo, aqui tem o cadastro do participante, tem as telas de cadastro concluído. Aqui tem, por exemplo, o site da instituição que vai dar a mentoria. Aqui é como se fosse um Kanban, que tem o que que a pessoa precisa fazer, o doing, o done. Então, assim, esse projeto, a parte do Product Backlog estava totalmente bem definida. Uma outra coisa que deu muito certo é que o cliente ele entendia o papel dele, ele só participava do review. Então, assim, o cliente, ele tem que entender se a entrega foi bem feita ou não. Ele não pode participar das decisões do time Scrum, porque, tipo, ele não conhece tecnologia. Quem conhece tecnologia são os devs. Então, assim, um cliente achar que dá para fazer a tela de login, cadastro e mapa ao mesmo tempo em 2 semanas, tipo, ele não tem ideia. E, tipo, o time Scrum que vai entender mais. E esse cliente, ele sabia, ele confiava na gente para só dar as funcionalidades que, assim, deu certo. E ele facilitou a validação de propostas de valor. O que que significa isso? Quer dizer que ele fez todo um processo para descobrir que essa era uma ideia boa e que essas são as funcionalidades que tem que ter, e ele fez entrevista com os clientes e tudo mais. E por que que eu estou falando isso tudo? Porque o outro projeto que tá até a bostinha aqui, né, que ele não deu certo, assim, teve vários problemas, não é que ele não deu certo, mas foi um projeto super complicado, e eu vou mostrar o porquê que ele foi complicado. O sprint backlog desse projeto, só explicando um pouco melhor, tá, plataforma de transporte, porque por questão de confidencialidade a gente não pode mostrar muito do projeto em si. Por isso que eu vou passar aqui por ele, mas eu não vou mostrar assim, funcionalidades e tudo mais. Mas essa plataforma de transporte, ela é uma startup que ela tem assim a ideia de ser uma plataforma de transportes mesmo, não posso falar tanto. Então tá. O primeiro motivo que não deu, que assim foi um ponto que não foi legal. O sprint backlog mudando constantemente. O que que acontecia? Os clientes eles não sabiam o que que eles queriam. Eles não tinham essas telas aqui todas bem desenhadas. Então o que que a gente fazia? A gente definia, olha, o cadastro do participante vai ter nome, e-mail, telefone, você é estudante, senha, confirmar a senha. E aí isso a gente definia com eles. Aí, assim, passava uma semana depois, menos de uma semana, dentro da sprint ainda, ele falava: Nossa, eu acabei de descobrir que além de colocar que é estudante, ele precisa colocar que curso que o cara faz. Então, tipo, lá vai a gente mexer no sprint backlog, aquelas funcionalidades que a gente definiu, e colocar uma funcionalidade a mais. E assim, isso estava gerando uma bola de neve, sabe? Porque a gente nunca conseguia entregar tudo que a gente se propôs em 2 semanas, a gente nunca conseguia fazer todas as funcionalidades e estava dando vários problemas. Os clientes participavam de todas as reuniões. Então, o cliente ele não participava só do review, ele participava tanto do planning, que é quando a gente define o que vai fazer na semana, ele participava da retrospect, que é o que que a gente enxerga, que a gente errou, que a gente acertou. E qual que é o problema disso? Quer dizer que eles palpitavam muito, e eles sempre, assim, falavam coisas sei lá, essa funcionalidade aqui, ela tem que estar e ela tem que ser feita em 2 semanas. E aí a gente sentia um pouco da pressão por eles estarem lá e a gente colocava. E qual que era o resultado disso? A gente nunca conseguia entregar nada, assim. Era totalmente atrasado e deu vários problemas. E essa terceira aqui é a validação após enfrentar problemas nesses requisitos, que é basicamente o conjunto do sprint backlog mudando constantemente. Então, assim, o sprint backlog, ele mudava constantemente, porque eles não sabiam o que eles queriam. Então, assim, quando a gente fazia isso, eles testavam e viam: "Nossa, precisa colocar qual que é o curso que ele tem". Só que para a gente fazer isso dentro da programação, leva muito trabalho, assim, muito mais tempo do que, por exemplo, tem essa página, tem esse formzinho aqui, eu só adiciono no protótipo. Então esses foram vários problemas que ocorreram dentro do projeto, mas assim, isso ocorreu por um tempo. Acabou que, assim, a gente ficou inconformado que a gente não estava levando um bom projeto para os clientes e, assim, a gente pegou a cara a tapa e fez o projeto acontecer.
E aqui eu vou contar para vocês as coisas que a gente começou a aplicar para eles, e o projeto realmente, assim, começou a entregar muito bem. As sprints estavam bem definidas e a gente entregava todas as funcionalidades. Os clientes, eles iam sempre valor nas coisas que a gente fazia, e assim, deu muito certo. Mas por que que no começo foi tão ruim e por que que no finalzinho do projeto deu muito bom? Porque a gente começou a aplicar algumas coisas do Scrum realmente. O que que o Scrum fala? Que tem que limitar o cliente. O cliente não pode, assim, estar em todas as coisas dentro do projeto. Então a gente começou a limitar o cliente, a gente começou a fazer reuniões separadas. Então eles participavam dos dailies com os devs, eu separei, eu fazia só com os dailies, com os devs, eles se sentiam à vontade de fazer as coisas lá, e depois eu passava direcionamento para os clientes. E isso já foi uma mudança assim muito grande, porque as reuniões que a gente tinha com eles demoravam uma hora e meia por dia. A partir desse momento, a gente começou a fazer reunião de 15 minutos e teve muito mais tempo para trabalhar. Então, esse daqui foi assim o ponto principal de ter melhorado o projeto. E a outra parte, que assim, eu tinha comentado bastante, que as funcionalidades elas mudarem assim de tempo em tempo. Então a gente definia funcionalidades, só que essas funcionalidades mudavam pra caramba. Então o que que eu fiz com eles? Eu sentava todos os dias e, tipo, tentava definir tudo que a gente vai fazer na sprint. E tentava definir cada passo. Se clica nesse botão, vai para cá, ou assim, faz essa funcionalidade, vai fazer esse tipo de coisa. E a gente tentou definir todos os pontos para não mudar nada. E acabou que, assim, o ganho de autonomia e clareza pelos devs foi muito alto. Antes eles se sentiam confusos das funcionalidades que eles faziam. E agora sim, tá tudo certo, eles entendem tudo que eles têm para fazer, porque já está definido com todos os detalhes. Qual que foi o resultado disso? A gente entregou esse projeto na semana passada e, assim, o NPS, que é aquela notinha que eu tinha falado para vocês, que mede o quanto o cliente ficou feliz com o projeto, ele foi 90. Ele foi um NPS super alto, porque o cliente ele conseguiu ver o quanto que, assim, o projeto ele teve uma mudança muito grande em pouco tempo. E assim, eu acho que vocês ainda ficaram um pouco confusos com todas essas funcionalidades, então eu vou passar um pouco aqui de um projeto real que está acontecendo agora, que é a plataforma de transportes. Eu vou passar bem rapidinho, mas aqui vocês veem, é o Product Backlog. Então aqui são todas as funcionalidades que os clientes querem que a gente faça. Aqui é o Sprint Backlog. Isso daqui está acontecendo agora, ó. Se vocês forem ver, tem até as datas aqui, ó. 30/4 é agorinha, né? 30/4 na semana, não sei se é essa semana ou semana que vem. Mas tá Sexta-feira. aqui. Oi? Sexta-feira dessa semana. Então, eles estão aqui que eles vão fazer essa funcionalidade nessa sexta-feira. E isso daqui é uma sprint de 2 semanas, então tem todas essas funcionalidades para fazer. Lógico que assim, vocês podem ver que cada um aqui tem, cada card tem uma pessoa. Esse daqui é o Diego, esse daqui é o Marcos, esse daqui é o Pedro. Então cada um tem uma funcionalidade bem definida. Aqui está no Doing, e assim, são as funcionalidades que eles já terminaram. E aqui está o Sprint Review, que é as funcionalidades que a gente vai passar para o review, que é o quê? A gente fez, está pronta essas funcionalidades, vamos passar para o cliente para ele conseguir entender assim, se a funcionalidade está bem, se era o que ele esperava e tudo mais. E aqui está o Done, que é quando a gente já passou pela review e já deu tudo certo já deu tudo certo assim. Se eu for ver, aqui no Calendar View, tem todo o histórico do projeto, ó. Eu ainda falei que documentação não é importante, mas aqui a gente tenta documentar certinho, mas de um jeito bem simples. Se vocês forem olhar aqui, tem o Daily Scrum de um dia X. Assim, eu vou abrir aqui para vocês, e aqui, ó, tem o que eu fiz, o que eu vou fazer e as dificuldades. Então, por exemplo, o Diego, o que que ele... Nossa, ele fez coisa pra caramba. Ó, ele testou a parte do perfil do motorista que faltava, fez a branch de não sei o quê, ó. Mostrar foto do rosto do motorista na CNH. O que que o Pedro fez? Fez a integração de CTE. O Marcos, ele alterou a disposição dos cards na piscina. Isso aqui é tudo coisa do projeto mesmo. O que que o Diego vai fazer? Fazer os testes da Big Data. O que que o Pedro vai fazer? Ah, rota para consultar a interação atual. Isso daqui é referente de um dele para o outro. E aqui tem as dificuldades. Ah, aqui tem dificuldades, ó. Não consegui concluir os testes, pois estava retornando o ID da interação. Nossa, isso aqui é bem técnico. Mas aqui ele passa as dificuldades que ele está tendo no projeto.
Então, assim, é interessante vocês conseguirem ver que tudo isso que eu falo, tipo, eu sei que ele é muito teórico, muito, assim, complicado de entender, mas na prática é exatamente isso que a gente faz da forma mais simples possível. E, assim, como que vocês vão entender como que funciona isso, vocês vão pegar certinho o Scrum? Cara, é com experiência, é você entrando num projeto, é você tendo essa experiência, assim, fazendo dele todos os dias, entendendo como que você fala com o cliente, e esse é bem o objetivo da Branch, a gente se complementa, porque é essa oportunidade que a gente quer dar para os estudantes, para eles conseguirem ter essa experiência também. Mas fechou? Eu acho que eu consegui passar por todas as partes técnicas, eu não sei se o Gabriel ou se o Daniel quer falar alguma coisa, quer complementar, mas a gente deixou esse momento para vocês tirarem todas as dúvidas. Boa. Só quero complementar essa última frase que você disse. É realmente na prática, sim, galera, que vocês vão aprender muita coisa, sabe? Ah, beleza, a gente acabou passando ali. Ah, isso daqui funciona dessa forma, existe sprint backlog, product backlog. Na teoria, na prática, a teoria sempre é outra. Então, muitas das coisas que a gente tem hoje, então vocês estão vendo que está tudo bem estruturado, bem documentado, não começou assim. Então, foi um pouco de caos no início, né? Nossa empresa ela é um pouco nova, mas você conseguir, a gente ter o Scrum, seguir ele direitinho, ajudou muito para que a gente conseguisse fazer as entregas de qualidade, mantivesse o NPS alto, conseguisse crescer, né? Em 3 meses, a gente cresceu nossa equipe de 3 pessoas para 12, estamos indo para 13 pessoas dentro da empresa. Então, é sempre muito bom você entender a base do Scrum e conseguir aplicá-la de forma correta. Então, aproveitem esse momento que vocês vão ter da SciComp nessa semana, realmente se desafiem, tentem aprender e é isso agora. Vou deixar aberto aí para vocês perguntarem, porque o Java tem muito conhecimento ainda para compartilhar com vocês. Anakin, tem alguma pergunta lá já no Vivox? No Vivox, não. O Vivox está livre. Eu queria comentar uma coisa. Isso tudo que a gente vê vocês falando e tal, tipo, eu acho que elas fazem mais sentido agora, que eu já estou um tempo, né? Tipo, não trabalhando, mas, tipo, vendo a tecnologia diariamente e tal. E, tipo, isso acaba fazendo muito sentido também para a questão de graduação, sabe? Então, por exemplo, essa questão de você fazer prioridade de tarefas, fazer documentação, isso tudo eu acho que encaixa muito bem também, tipo, quando você está trabalhando em grupo, ou mesmo na graduação, tá ligado? Tipo, você está na correria e você precisa priorizar o que tu vai fazer, tá ligado? Tem 3 provas chegando e você tem que priorizar o que estudar, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que faz sentido também, aprender a fazer esse tipo de priorização. Acho que tipo, talvez isso seria o primeiro passo, assim, para começar a entrar mais a fundo nesse tema, assim, de gestão e tudo mais, aprender a priorizar. Acho que, pelo menos para mim, foi uma das coisas, assim, que me ajudou bastante e eu ainda tenho muito que aprender a priorizar. Às vezes ainda deixo muita coisa aí acabando, coisa importante passar, tá ligado? Assim, essa parte do Scrum, ela é muito focada em gestão de projetos mesmos, projetos software. Só que, assim, ela tem uma infinidade de aplicações. Tem um livro que eu li, que é sobre o Scrum mesmo, é o livro do Scrum, eu esqueci o resto dele, mas é Scrum alguma coisa. Aí nesse livro, ele conta alguns casos de pessoas que usaram o Scrum e não foram para desenvolvimento de software. E tem um caso que é, assim, de uma escola que era um professor que ele resolveu implementar esse Scrum na sala de aula. Então, o que que ele fazia? Ele pegava, juntava as pessoas assim em squads com 3, 4 alunos em cada mesa e ele montava exatamente. Eles faziam os planes, eles faziam os deles, então falava o que que ele fez, o que que ele vai fazer, o que que ele teve dificuldade todos os dias assim. Aí ao final da semana ele pegava e fazia o review. Então, os alunos mostravam o que, que eles tinham feito na semana inteira. E, assim, e depois do review, tinha a retrospective, que eles olhavam e falavam, essa daqui não ficou tão boa, esse exercício era difícil, não sei o que a gente pode melhorar? E, assim, ele fala no livro, se eu não estou enganado, melhorou as notas em 80%, depois que ele começou a aplicar esse Scrum. Então, é muito focado, ele foi criado para desenvolvimento de software. Só que ele pode ser usado para qualquer campo da sua vida. Inclusive, uma coisa que eu não mostrei, eu posso até mostrar aqui, olha que legal.
Tipo, dentro da empresa, a gente faz isso. A gente não usa o Scrum exatamente, mas entre eu, o Gabriel e o Daniel, a gente faz esse negócio que é o Week Sprint. Então aqui a gente sempre separa por semanas e a gente define o que a gente vai fazer em cada semana. Se eu for ver aqui, ó, tem o recorrente, tem um sprint backlog, é que isso aqui é o que a gente vai fazer na semana, né? Então vocês podem ver que aqui, ó, uma das coisas é treinamento de gestão de projetos. Estava no Doing, agora vai pro Doni. Então aqui tem todas as coisas que todo mundo vai fazer. E, tipo, aqui tem o Doni e a gente tenta se organizar, por mais que a gente não faz, assim, o Scrum que foi definido para softwares, a gente tenta adaptar ele para nossa realidade. Então, assim, a gente faz os deles todos os dias de manhã, a gente usa várias coisas do Scrum e é realmente assim, porque é um negócio que ele é muito bom para gerenciamento de qualquer área da sua vida. Então, fiquem à vontade para usar nos estudos, na aula, para usar, sei lá, para fazer comida, sei lá. Bravo. Exato. Aí, A gente aplica aqui também o daily, então aquele week sprint que vocês estão vendo, é porque a gente via que a gente tinha muita tarefa para fazer na semana, então todo dia a gente está conversando. E eu acho que além da priorização que o Anakin disse, o daily é extremamente importante também. Mesmo que o time seja auto-organizado, ele tenha autonomia, é importante ter esse contato todo dia, sabe? Então, vamos supor que você está trabalhando no projeto de desenvolvimento de software, é bom o Scrum Master entender quais são as suas dificuldades. Se ele demorar, por exemplo, vamos conversar na segunda e lá na sexta-feira. Cara, o projeto de desenvolvimento de software ele tem prazo. Daqui a pouco vocês vão começar a fazer projeto com prazo, tem que entregar para o cliente. E vocês vão começar a codar aí, vocês vão ver que o negócio não é tão simples, você passa muito tempo resolvendo bug, né? Então, é realmente muito importante esse contato diário entre a equipe, sabe? Além da sinergia do trabalho em equipe que você desenvolve ali, e aqui dentro da Brand a gente preza muito por isso, pela transparência entre a equipe, pela comunicação das pessoas que estão ali dentro. Então, eu acho que vocês podem adaptar aí para vários momentos da sua vida, mas logo vocês vão estar aplicando isso realmente num projeto de desenvolvimento. Então, pense bastante nisso. bravo. Acho que de bandeja o Java acabou respondendo também a pergunta do Cirilo, né, de ter experiência em usar Scrum na graduação. E uma coisa legal também que eu lembrei agora, tipo, por exemplo, uma coisa que a SciComp descobriu recentemente. A gente tinha um e-mail antigo que ele não era @USP, ele não era com o domínio USP. E, tipo assim, isso até 2018 era assim, era com e-mail sem domínio USP. E, tipo, esse e-mail, ele se perdeu depois que a gente passou pro domínio USP e, tipo, tinha drive com coisa de 2009 lá, tá ligado? Da SciComp de 2009. E isso tinha se perdido. E quando a gente achou isso, foi, tipo, uma mina de ouro, tá ligado? E, tipo, é um monte de coisa que acaba passando sem ser documentado e tudo mais. E, cara, isso atrapalha demais aí. Isso para um grupo de extracurricular, imagina para uma empresa, tá ligado? Isso é uma coisa que a gente sempre tenta fazer, de documentar todas as coisas assim, pra gente ver o que errou, o que fez certo. A gente sempre fica se perguntando entre nós, assim, estamos fazendo certo? Alguma coisa dá para melhorar? E sempre tentar esse processo de auto-melhoria. Pois é, pessoal, outro dúvida? Muito bravo. Podem ficar à vontade, hein? Tudo bala, pessoal. O pessoal tá meio tímido. Então, vou aproveitar para falar para vocês, Silas, coloca aí de novo, momento de blogueirar. Sigam a gente lá nas redes sociais, porque a gente está sempre postando agora uns conteúdos sobre tecnologia, tá tentando sempre estar agregando ali, o feedback de vocês é sempre importante também, então eu pergunto umas coisas para aqui também às vezes. A gente está rodando aí, está nas últimas etapas de um programa que a gente desenvolveu, que é o Tecnologia na Prática, a gente divulgou para vocês na Semabicho. Então, vai ser um programa aí de 8 semanas, em que a gente vai estar pegando, você não precisa ter conhecimento prévio nenhum, a gente vai estar te ensinando um pouco da parte de desenvolvimento web, e aí vai depender ali do programa se vai para front ou back-end. E aí, dentro do programa, a gente vai estar desenvolvendo o projeto de um dos nossos clientes, que ele não tinha condições de estar bancando o projeto dele. Então, essa é só a primeira edição, já quero falar para vocês aqui, para deixar o gostinho que a gente vai estar fazendo outras edições ao longo do ano aí, então fiquem ligados, sigam a gente lá para estarem vendo as novidades.
Brabo demais, velho. Mano, novamente aí agradeço a Brent, muito brabo poder contar com essa parceria. E pessoal aí que participou, espero que tenha sido bem interessante e queria incentivar novamente vocês a fazer a atividade que a gente propôs. Eu acho que vai ser bem maneiro, principalmente para vocês se conhecer mais. A gente tentou deixar um veterano em cada grupo, então vocês com certeza vão conhecer pelo menos um veterano novo e os veteranos vão poder conhecer vocês. Então acho que vai ser bem maneiro essa troca de informação. E no mais, eu acho que é isso. Se a gente quiser adicionar alguma coisa aí. Adicionar já ali na parte do Bloguear, que a gente acabou de fazer uma postagem sobre design de interface, então dá uma olhadinha lá, acabei de falando aqui um pouco sobre UX design. Então é isso, galera, agradeço aí por vocês terem comparecido. Qualquer dúvida aí que vocês ficarem também, eu vou deixar meu WhatsApp aí para vocês, deixo o teu aí também, o Daniel. Marqueteiro total, você tem que vender a empresa, né? Fazer o quê? Exato. Então, é isso, galera. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.